Um bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é mais um vídeo do canal Bug do TI. Gente, hoje falaremos de um assunto também bem solicitado aqui, né? Que eu acho que muitas pessoas têm dúvidas, que é a questão da VLAN, da comunicação entre VLANs, né? Muito, dependendo de cada cenário, né? Eu vou falar aqui de um cenário real, que inclusive eu tenho esse cenário, que é a VLAN se comunicar com a outra. Eu tenho necessidade que uma VLAN se comunique com a outra. Então, sem muita enrolação, vamos para a intro e vamos para o vídeo. Vamos lá. Bom, gente, estamos aqui com o nosso cenário, né? O cenário que vamos trabalhar agora. É um cenário mais comum do que a gente imagina, né? Mas tem muita gente aqui com dúvida. Algumas pessoas já me perguntaram sobre isso aqui. E uma das grandes dúvidas quando a gente faz uma VLAN, já que a VLAN serve diretamente para isolar uma rede da outra, vamos dizer assim, é como é que eu faço para instalar uma impressora que seja comum a essas VLANs, ou até mesmo em algum cenário diferente eu consiga fazer com que uma VLAN se comunique com a outra, em alguma necessidade, em algum tipo de cenário. Bom, então esse é o propósito do vídeo, né? A gente mostrar essa questão da VLAN, como fazer e como fazer com que se comunique, né? E como criar uma VLAN para colocar uma impressora, um servidor que seja comum às outras VLANs, né? Então, no nosso cenário aqui, nós estamos vendo uma impressora e um servidor, né? E aqui eu tenho uma VLAN professores e uma VLAN financeiro, tá? A VLAN financeiro, obviamente, não vai se comunicar com a professores e a professores também não vai se comunicar com a VLAN financeiro, tá? Mas eu preciso colocar uma impressora que as duas trabalhem com a mesma impressora ou um servidor, né? Elas podem não se comunicar, mas podem compartilhar do mesmo servidor e da mesma impressora, né? Então, num cenário como esse, a gente teria que criar uma outra VLAN, né? Que é o caso aqui do nosso vídeo. Nós vamos criar uma outra VLAN e permitir que a VLAN professores acesse essa VLAN e a financeiro também acesse essa VLAN nova que vai ter o servidor e vai ter a impressora. O cenário é esse, tá, gente? Aqui nós temos um switch gerenciável, o R605, que é o roteador, né? E temos também o EAP225, que é o Wi-Fi, tá? Então, sem muito arrodear, arrodear é um termo nordestino, tá? Arrodear demais. Vamos aqui para o IP do nosso Omada. Como ele está local, né? Eu tenho o OC200 local, eu sei qual é o IP dele e já entro direto, né? Vamos entrar aqui no Omada. Vou colocar aqui usuário e senha, né? Usuário e senha local. Pronto, estou abrindo aqui o meu Omada, certo? E vou entrar no site, que é o site aqui, né? É o Omada do Bug do TI, que é um OC200. E vou entrar no meu site aqui na casa, né? Para a gente fazer a simulação. Vou clicar aqui para abrir o site. E vou abrir logo o clients logo, tá? Só um minuto, vamos abrir clients aqui para mostrar aqui uma curiosidade. Eu já tive o cuidado de fazer essas VLANs, tá, gente? Para adiantar, porque o foco do vídeo não é fazer VLAN. Mas vamos fazer uma revisão nessas VLANs para entender como é que se faz, né? Só uma revisão por cima. Mas nós temos um vídeo aqui falando sobre VLAN, tá? Se vocês puderem reparar, a minha máquina que vai simular o financeiro, ela está aqui com o IP 192.168.225.45 e está na VLAN financeiro, tá? A TV, ela vai simular justamente a impressora, tá? Ela está com IP 10.10.10.2, conforme manual, e está na VLAN pelo Wi-Fi chamada Multi, né? E temos também um computador chamado Balcão, que está com IP 192.168.91.2 e está na VLAN Professores. Então,
estas duas VLANs não podem se comunicar, tá, gente? Eu até fiz a VLAN assim de uma forma não muito comum, para vocês entenderem o que vocês devem fazer quando criar uma VLAN para elas não se comunicarem. Então, vamos aqui em Network Config, vamos em LAN, onde vamos criar nossas subredes das referidas VLANs. Eu já me antecipei, já criei aqui as VLANs, mas eu não ativei a função para isolar, né, gente? Para vocês poderem ver como é. Então, na VLAN financeira, eu vou clicar aqui nela, está marcado, e vou em editar, certo? Quando eu vou criar a VLAN, essa aqui é aquela padrão que vem no próprio roteador, a gente não pode deletar. Então, eu coloquei ela como financeiro, tá? Que é a VLAN padrão. Quando a gente não coloca nenhum número de VLAN, tudo cai nessa padrão, tá? Então, o IP dela está aqui, 2251. Eu mando atualizar o DHCP quando eu coloco o IP, né? Ela automaticamente preenche aqui o DHCP e coloca o ID dessa VLAN, que é a VLAN 1, que eu posso até alterar, mas vou deixar na VLAN 1 mesmo, que não é o foco da gente mexer nisso, né? Mas pode alterar se quiser, tá, gente? Então, aqui, quando eu crio a VLAN, eu tenho que me lembrar de um detalhe. Eu tenho aqui em Advanced e clicar aqui em isolar, gente. A VLAN tem que ser isolada. É uma rede isolada das outras redes. Concorda? Não estou criando uma rede separando? Então, eu tenho que isolar, certo? Aí eu vou dar Next, certo? Vai mostrar aqui o desenho, onde ele vai ficar, e enfim, você dá Next. E dá aplicar, certo? Ok. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai reiniciar os serviços de rede do roteador, né? Vai aplicar a VLAN que a gente colocou isolada, ela vai ficar isolada agora. Então ninguém vai se comunicar com essa VLAN, né? Vamos esperar ele aqui carregar. Então, para VLAN financeiro, eu coloquei ela isolada, certo? Ela vai ficar isolada. Eu não quero que ela se comunique com ninguém. Mas eu tenho que também fazer a mesma coisa no professores. Ó. Vou lá em professores, editar. Aí eu fiz a VLAN professores, ó, bem direitinho, vou mostrar como eu fiz. Ó, botei o nome, coloquei aqui o 1111, de acordo com o nosso manual, mas você pode botar qualquer número até 4090, no máximo, né? Desde que não conflite com outro número de VLAN, você pode botar qualquer número dentre esses números aqui, tá? Aí eu coloquei 192.168.91/24, dei um update range, né? Porque aí ele preenche isso aqui automaticamente quando eu faço isso. Aí não pode esquecer em Advanced, né? Advanced, eu ia aqui isolar, ó. Tem que isolar a rede, né? É uma VLAN, tem que estar isolada, ela não pode se comunicar com ninguém. Aí eu dou Next, e dou aplicar. Go. Vai demorar um pouquinho, né? Porque ele está aplicando os serviços no R605, né? Ele reinicia o serviço de rede, né? E lembrando que nós já estamos com a versão nova do Omada, né, gente? Esse mudou todo o layout, né? A gente vai até falar num vídeo sobre isso. E tem muitos recursos agora, visuais inclusive, mas continua sendo fácil, né, de se utilizar. Pronto. Vocês podem reparar que agora as redes estão isoladas, né? E a rede multi que eu criei do mesmo jeito, né? Clica aqui, aí, ó. Cliquei aqui em editar. Coloquei o nome multi, né? Que é a que vai ficar com a impressora. Coloquei o ID dela como 1212 da VLAN. Coloquei a faixa de IP, dei um update aqui para ele preencher aqui automaticamente. E aqui em Advanced, eu não coloco isolado, gente, porque ele não vai ser isolado, né? As outras VLANs vão acessar ele para usar impressora, usar um servidor, de acordo com cada cenário, né? Então, eu não vou mexer aqui já está criado. E agora eu vou aqui, ó, vou aqui em Clientes e vamos fazer um teste prático aqui, ó, que é o teste do ping. Ó. Eu vou tentar pingar a VLAN daqui. Eu estou na VLAN. Vamos olhar aqui na VLAN, a VLAN que eu estou, né? IP config. Eu estou na minha VLAN financeira, ó, 192.168.22545, ó, 192.168.22545, certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver se eu consigo pingar a máquina que está em professores, né?
Então vamos lá. Ping 192.68.91.2. Não consigo, né, gente? A VLAN, o propósito da VLAN é esse. Eu não consegui pingar outra VLAN. É o propósito, né? Quando eu boto lá isolado, lá quando eu vou criar, eu estou isolando ela totalmente. Inclusive, se eu mandar pingar também, ó, vou dar um CLS. Agora eu vou pingar a minha impressora que está sendo representada, ou impressora ou servidor, está sendo representada pela minha TV, né? Como se fosse uma impressora, né? Em outra VLAN. Ou a ideia é a mesma, ou um servidor. Mas tem um detalhe que eu tenho que falar aqui com vocês antes da gente fazer esse teste. Ó, lembre-se o seguinte, se você vai criar uma outra VLAN para usar uma impressora ou um servidor que seja comum às outras VLANs, você tem que fixar o IP daquele equipamento, né? Então a gente clica aqui, vai em Manage Client, vai em Config e manda fixar o IP, gente. E salva. Certo? Tem que fixar o IP. Tá bom? Aí você coloca aqui, impressora, impressora de nome tal, servidor, seja lá o que for, né? Você coloca aqui o nome e salva, deixa o IP fixo. Tá bom? Não pode esquecer desse detalhe. Ok? Então vamos lá, vamos fazer o teste agora. Eu vou pingar aqui da minha VLAN financeira, eu vou pingar a impressora 10.10.10.2, certo? Vou dar um "-t", é para ele ficar repetindo o ping, né? Veja que eu também não estou me comunicando com a impressora, certo? Mesmo que eu não tenha colocado ela isolada lá quando eu criei a VLAN, né? Mas eu coloquei o meu financeiro isolado, então ele não se comunica com ninguém. Aí agora que vem a regra, né, que é o principal propósito do vídeo, que é fazer uma VLAN se comunicar com a outra. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui em tempo real, gente, para vocês verem aqui. Né? Vou deixar aqui em tempo real ele pingando. E a gente vai aqui, ó, Network. Vou criar um ACL, né? Dentro de onde? Dentro do meu roteador, que é o Gateway, tá? Porque é lá que tá, é lá que eu crio a VLAN e lá que eu isolo, né? Então vou criar dentro do roteador. Vou botar aqui. Aí, o que eu vou fazer logo aqui de cara? Eu vou botar aqui financeiro, né? Mas você pode botar qualquer nome. Finan e professores, né? Para multi. Posso botar até aqui, botar um to aqui, né? Deixa eu apagar aqui o F, colocar o F aqui. Pronto. Aí eu vou botar financeiro e professor para multi, ou seja, financeiro e professor se comunicar com multi, que é a impressora que eu vou colocar, né? Então, no roteador, eu crio um nome, mas você pode criar o nome que você quiser colocar aqui para identificar. Eu vou LAN para LAN, eu quero LAN para LAN, né? Eu estou criando uma regra e estou permitindo, né? Eu vou permitir que uma VLAN acesse a outra, né? As duas VLAN acessem a VLAN multi, que elas vão precisar. Vou em Network e marca as duas, gente. Ó, marca a financeira e professores. Para acessar quem? Permitir acessar quem? A multi, ó. E dou criar. Quando eu criar aqui, pela lógica, já é para ele pingar. Ó. Vamos lá. Criei a regra. Vamos esperar ele pingar aqui. Ó, já está pingando. Então, as VLANs que a gente criou elas isoladas, né? Isoladas uma da outra. Mas eu posso criar uma regra que essas duas VLANs acessem a VLAN multi, como está aqui no exemplo. Ó. E elas compartilhem da mesma impressora. Mesmo elas não conversando, elas conseguem, eu crio uma regra para acessar essa VLAN multi e elas acessarem o que tiver nessa VLAN multi. Seja impressora, seja servidor ou qualquer outro dispositivo, dependendo de cada cenário. Ok? Vejam que foi um vídeo bem simples. Então, mais uma vez, agradeço quem assistiu esse vídeo. Vou deixar aqui meu e-mail para algum contato. Quem precisar precisar de alguma consultoria, pode me contactar pelo e-mail. Quem já me contactou aqui sabe que eu tiro todas as dúvidas pelo telefone, não cobro nada, mas se precisar fazer um acesso remoto, aí a gente cobra um valor bem abaixo do mercado. Ok? Então, tamo junto. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite e uma ótima manhã, dependendo do horário aí que vocês estão me assistindo. Valeu! Tem um canal no YouTube, é o Bug do TI.
que você precisa conhecer, com dicas e tutoriais pra te ajudar